Daqui a pouco o quê? Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus. Boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês forem assistir, né? A gente vai dar sequência nas nossas aulas que nós estamos aprendendo online, e hoje eu queria contar para vocês uma história que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6, vai falar um pouquinho sobre a nossa história de hoje, tá bom? Eu gostaria que vocês, quando estivessem assistindo, pudessem acompanhar, tá? A nossa história de hoje na Bíblia, aí onde está marcado. Essa história de hoje que a tia vai contar, eu vou acompanhar aí, a gente vai acompanhar os visuais para a gente poder ver, né, o que aconteceu. Tá? Então, deixa eu só ver os visuais. Então, pronto. A gente pode acompanhar aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um homem chamado Josué, né? Josué, ele se tornou líder após a morte de Moisés, e ele assumiu o lugar de Moisés e se tornou o líder da nação de Israel, tá? Então, eles estavam prestes a enfrentar uma outra grande nação inimiga do povo de Israel. Agora nós vamos ver a próxima imagem. Eles estavam prestes a enfrentar uma nova nação, e essa cidade, ela se chamava Jericó. Então, como vocês podem ver aí, essa cidade era cercada por um grande muro, então era muito difícil para o povo de Israel conseguir entrar nessa cidade com esse muro tão grande assim. E para eles conquistarem a nova terra de Canaã, eles precisavam derrotar esse povo que havia nessa cidade, e o nome dessa cidade, como a tia já falou, era Jericó. Então, Deus chamou Josué para uma conversa, e ele disse que ele ia entregar o povo de Jericó nas mãos dos israelitas, do povo de Deus, mas eles teriam que seguir algumas instruções. Então, vocês sabem que seus pais os amam, não é mesmo? E o que vocês fazem para retribuir o amor do pai e da mãe de vocês? Eu vou deixar para vocês pensarem, né? Aí na casa de vocês. E vocês também já imaginou que Deus ama vocês? E como que vocês também podem retribuir ao amor de Deus? Então, Deus, ele disse para Josué seguir algumas instruções juntamente com o povo, para que eles pudessem, então, vencer a batalha contra Jericó. Então, Deus disse para eles que eles deveriam rodear Jericó por 6 dias. Próxima imagem. E a Arca da Aliança, ela deveria bem à frente, e 7 sacerdotes levariam uma corneta de chifre de carneiro cada um, como esses que vocês estão vendo aí na imagem, são sacerdotes com as cornetas de carneiro. Então, cada um levaria essa corneta, e eles rodeariam Jericó por 6 dias. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes em volta de Jericó. E os sacerdotes tocariam as cornetas com muita força. Então, o restante do povo gritaria o mais alto que pudessem, e os muros de Jericó cairiam. Assim, eles poderiam entrar na cidade de Jericó. Essas foram as instruções que Deus deu para o líder deles, Josué, para que o povo também fizessem, tá bom?
Então, Josué ele saiu da presença de Deus e correu para contar para os israelitas o que Deus havia ordenado que eles fizessem, né? Que Deus havia mandado que eles fizessem para conquistar essa terra, essa cidade de Jericó. E o que eles precisavam fazer. Então, o povo saiu. Próximo slide. Então, o povo saiu, como vocês veem aí na imagem, 6 dias eles deram uma volta em cada dia. Então, cada dia eles deram uma volta sobre os muros da cidade de Jericó. E somente marcharam. Cada dia eles saíam, davam a volta por toda a cidade, por todo o muro em volta de Jericó. Cada dia eles davam uma volta. Então, no 7º dia, Deus havia pedido uma coisa diferente para eles. Deus havia ordenado que eles seguiriam no 7º dia, como eles fizeram no outro dia, só que em vez de dar uma volta, como eles fizeram nos dias anteriores, eles teriam que dar 7 voltas no 7º dia. E aí os israelitas acordaram bem cedinho e seguiram em direção a Jericó. Dessa vez, eles seguiram conforme Deus falou e deram 7 voltas tocando as trombetas. Próximo. E eles levaram a Arca da Aliança junto com eles na frente, como Deus havia mandado, e eles deram as 7 voltas no 7º dia, e tocando sempre a trombeta. Só que no 7º dia, Deus havia pedido para que eles fizessem algo a mais, além de dar as 7 voltas. Eles deveriam também gritar bem alto. Vocês lembram que a tia contou um pouco mais à frente as instruções que Deus deu? Que no 7º dia, depois das voltas, eles deveriam gritar bem alto. Próximo slide. E assim o povo de Israel fez. Eles gritaram tão alto, tão alto, que os muros de Jericó começaram a cair. E foram quebrando os tijolinhos e caindo, e as muralhas veio totalmente ao chão. O próximo slide. E assim, aquela cidade pôde então ser invadida pelos israelitas, e eles ficaram muito felizes, né, por conseguir essa grande vitória, né, porque os muros eram muito altos e eles não conseguiriam, porque naquele tempo não tinha as armas que nós temos hoje, não tinha dinamite, né, que hoje tem dinamite aí para explodir prédios enormes, mas naquele tempo não havia nada disso. Então, eles conseguiram vencer mesmo por obedecer às instruções que Deus havia dado para eles. Então, a muralha, ela caiu no chão totalmente. E o povo de Israel pôde entrar na terra. Só que lá em Jericó, próximo slide, havia uma mulher. O nome dessa mulher era Raabe. Raabe, ela tinha feito muitas coisas erradas na vida dela, mas ela havia se arrependido dessas coisas que ela tinha feito. E um certo dia, quando os espiões de Israel foram lá em Jericó ver como que era lá a cidade, ela ajudou esses espiões e deu abrigo para ele na casa dela, escondeu eles e ajudou eles a fugirem, a saírem da cidade. Então, os espias haviam prometido que quando eles fossem invadir Jericó, Raabe e a sua família não seriam destruídas e nem seriam mortas quando eles invadissem a cidade. E quando eles entraram na cidade, eles cumpriram o que eles prometeram. Próximo slide. E Raabe, toda a sua família foi salva da destruição, porque eles queimaram aquela cidade, destruíram toda ela, para que ninguém mais habitasse naquela cidade conforme Deus havia ordenado. E Raabe, toda a sua família fez parte do povo de Deus, porque ela
escolheu servir a Deus juntamente com o povo de Israel. E não somente ela, mas toda a sua família fizeram parte desse povo, que é o povo de Israel. Então, depois da vitória, todos tiveram certeza que Deus estava com Josué, que era o líder deles. Então, crianças, Deus sempre nos dá uma nova estratégia para vencer os nossos inimigos, né? E muitas vezes a gente não precisa agir com as nossas próprias mãos, mas somente seguindo o que Deus ordenar que a gente siga. Não que a nossa batalha seja hoje em dia contra a carne e contra o sangue, mas a Bíblia diz que ela é contra os principados e as potestades do mal, tá? E o nosso versículo de hoje, ele se encontra no livro de 1 João, que fica no Novo Testamento. Eu queria que vocês, aí na casa de vocês, abrissem esse versículo e lesse, né, juntamente com o papai, com a mamãe, com a família de vocês, porque ele diz assim, ó, 1 João capítulo 5, e o versículo é a partir do 3, que diz assim: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer, nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, os mandamentos, as instruções que Deus deu para o povo de Israel, não eram pesadas, eram instruções que eles poderiam fazer facilmente, como eles fizeram, apenas tocar as trombetas no 7º dia, dar 7 voltas e dar um grito bem alto. Então, eles fizeram tudo exatamente como Deus havia ordenado que eles fizessem, e eles tiveram a vitória por obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, assim também nós, se obedecermos a Deus e aos seus mandamentos, nós não sofreremos punições, né, aflições, como eu diria, castigo pelas coisas erradas, vamos dizer assim, tá bom, crianças? Então, vale a pena obedecer a Deus, os seus mandamentos, e eles não são pesados. Primeiro, eles fazem bem para nós mesmos e depois para os nossos próximos, tá bom? Eu queria muito que vocês estivessem todos participando, mas infelizmente eu sei que não dá para alguns, tá? Então, gostaria que vocês assistissem aí na casa de vocês, vissem os visuais, e eu creio que em breve todos nós vamos estar juntos de novo, fazendo as nossas brincadeiras e podendo todo mundo participar, tá? Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com a paz do Senhor, e a tia ama todos vocês, tá? Deus abençoe. Amém.